Isso aí, galera, bora lá pra mais um React. E o Dando Boura, hein? Dando Boura levou um tabefe do Engenheiro Léo. Olha, aqui onde eu vivo isso aí é pior do que xingar a mãe, hein? Parabéns pelo autocontrole, viu, Dando Boura? Você não gadanhou aquele ser escroto ali. No caso, torceria eu pela briga. Torceria eu pela briga. Mas vamos ver aqui a indignação do Nando Moura. O Nando Moura tá dizendo: a casa caiu pro Bolsonaro. De novo. Pois é, tá caindo faz tempo. Faz tempo. Aliás, tá muito difícil do bolsonarismo conseguir convencer alguém que essas centenas de milhões aí pro Dark Horse não são um grande esquema de lavagem de dinheiro. Vocês viram a tal da produtora que sequer tinha experiência no assunto? Contrato aí com, sei lá, como é que saiu no noticiário aí? Coisa de 50 prefeituras, não é só com São Paulo não, viu? Vocês viram aí o prefeito de São Paulo dizendo: olha, foi um petista aí que denunciou, senão a gente poderia estar roubando até agora no Wi-Fi. Cara, é assim, os caras meteram o louco, viu? O lance do Dark Horse desse filme do Bolsonaro foi isso. Eles meteram o louco. Tipo assim, a certeza da impunidade. E é mais louco ainda que, como é um movimento de massas de extrema-direita, que é um eufemismo para fascismo, isso convence muita gente, inclusive juízes de primeira instância, segunda instância, e parte dos juízes do próprio STF, porque mais escandaloso que esses milhões aí, provavelmente para lavar dinheiro com o filme do Bolsonaro, é o André Mendonça ser o responsável por examinar essa relação no Supremo Tribunal Federal. Isso sim é escandaloso. Tá lá o cara na marcha para Jesus, abraçadinho com todos eles, e depois vai julgar os caras. Caramba, hein? Caramba. Não há dúvidas que nós vamos ter uma eleição difícil. Porque com tudo isso, o Flávio Bolsonaro ainda pontua relativamente bem nas pesquisas. Derreteu, é verdade. Mas derreteu dentro daquela margem que a gente está dizendo, que é pequena, uma vez que está ossificado o eleitorado com uma pequena margem de gente que não está nem num time nem no outro, e uma grande parte da população que não quer mais votar. Então, ficou mais fácil para o Lula, até porque Tari Flávio pegou. É incrível como eles são ruins de política. Depois falam da sorte do Lula, mas eles são ruins de política, vou dizer para vocês. E o negócio é que tá escancarado. Mesmo tão escancarado, eles ainda pontuam bem. Vamos ver aqui a brabeza do Nando Moura. Vamos ver a brabeza do Nando Moura. Então, deixa o teu like aí e bora pro vídeo. Parece que a família de Jair Bolsonaro se fode novamente. Agora é Eduardo Bolsonaro que negociava com Vocaro para que mandasse uma remessa de dinheiro para ele viver a sua vida nababesca, hein, Andrezinho? A vida nababesca nos Estados Unidos. Dessa vez é verdade, Andrezinho? Dessa vez é, porque não é do MBL, certo? Então é o seguinte, já estavam completamente desgastados porque Flávio Bolsonaro riu, falou: eu nunca falei que eu estive Vocaro. Aí vaza o áudio dele. Falei com o Vocaro, mas foi só pra... Estava apenas pedindo o quê? Doações privadas, né, Andrezinho? É, doações privadas. Doações privadas de um montante de grana que ele tava metendo a mão. Tipo assim, é como se pedir um dinheiro emprestado pra um ladrão. Não é nem emprestado, né? Se bem que investimento pressupõe retorno, mas não era. Mas é assim, o cara tava pedindo dinheiro pra um bandido. Então essa de, não, é dinheiro privado. Cara, eu não sei como é que pode colar isso aí. Entendeu? É como se eu chegasse pra turma do PCC e dissesse: pô, me arruma uma grana aí pra fazer um filme aqui. Ah, não, mas é um dinheiro privado. E agora, eles estão vendo que desses 64 milhões pagos, só 2 foram declarados e o resto ia para bancar esta bosta aqui nos Estados Unidos, enquanto ele pede pra... Eu acho que a maior parte era lavagem mesmo, gente. Porra, é o preço do Avatar, o filme, é óbvio.
que esse filme deve ter custado 10% do que eles declararam, 5%, 3% do que eles declararam. E isso deve vazar para todos os lados, porque assim, a turma é corrupta com força ali. Sabe, esse negócio de emendas do relator, depois que eles se empoderaram ali, conseguiram derrubar a Dilma sem que houvesse, de fato, um crime de responsabilidade, isso empoderou a turma mais corrupta do Brasil. Saca? Eduardo Cunha, que capitaneou o golpe, o cara é um gangster. Entende? Arthur Lira, o cara é um gangster. Ciro Nogueira, o cara é um gangster. Entende? O Flávio Bolsonaro é o mais mafioso da família Bolsonaro. Não é o todo problemático com o isolamento social e absolutamente fascista, que nem o caso do Carlos. Não é o deslumbrado abobado do Eduardo, sempre foi o mais quieto, mas o mais envolvido com a banda podre da milícia, da corrupção. É dele o escândalo da rachadinha, das inúmeras mansões atribuídas a ele. A turma ali é uma turma gangster, gente. Quem se apoderou do Congresso no Brasil, nós temos que ter essa noção. Nós estamos falando de uma turma que rouba com força. Coisa de bilhões. O golpe do Vorcar é meio trilhão. E aí essa turma estava pedindo dinheiro. Nós temos que escancarar isso. Isso não é um teto de vidro. Isso é elevar a corrupção para um patamar jamais visto. Jamais visto. Isso é muito maior que todos os outros escândalos que a gente já viu na história do Brasil. Veja, se a gente pegar os números da Lava Jato, porque a Petrobras ali foi saqueada. Era um conjunto de partidos, onde quem mais levou grana foi o MDB e o PP, e o PT também levou. Mas hoje os números da Lava Jato, e olha, envolvia o orçamento de uma das maiores multinacionais do planeta, que é a Petrobras. O escândalo do Vorcar é mais grana, galera. O tombo que ele deu no mercado financeiro, possivelmente, pode chegar a meio trilhão. É mais grana. E tudo isso estava irrigando toda essa turma de gangsters que eu tô falando para vocês, misturado com o PCC, com o Comando Vermelho, com milícia, com o Flávio Bolsonaro e toda essa greia aí. É óbvio que isso vai desaguar agora na campanha, com campanhas multimilionárias, com centenas de milhões despejados nas redes que são dos Estados Unidos, que tem um lado. Nós temos que abrir o olho, nós vamos ter que fazer um esforço orgânico muito grande. Eu sei porque eu já estou sentindo na pele, eu como pré-candidato a deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul, nas minhas redes sociais, que em tese são muito maiores do que muitos candidatos da direita que estão tendo mais engajamento. Nós vamos ter que fazer organicamente, seja nos compartilhamentos para dar visualização, seja no crowdfunding da nossa vaquinha de campanha, para que a gente tenha uma mínima chance. Porque senão eles vão ampliar ainda mais a margem deles no parlamento. Nós estamos lidando com gangsters. Afogar o brasileiro em tarifas. É isso que está acontecendo. Então, assim, você odeia o Lula, como eu também odeio. Você quer ver o Lula perdendo a eleição? Você acha que é Flávio que vai conseguir tirar ele de lá? É? Vai perder, porra. Flávio Bolsonaro vai perder, porque ele está metido até o talo, até a rabiola completamente nesse escândalo de corrupção do Banco Master. E ele sabe disso. E sabe quem sabe disso também? A alma mais honesta desse país. Porque para quem não é idiota, sabe exatamente o que está acontecendo. Como o Lula comanda a Polícia Federal, escolhe quem é o diretor da Polícia Federal, e esse diretor tem, é claro, influência com o governo e com o Lula. Espero que aí tu tenha razão. Eu não sei se o Lula faz isso. Eu acho que não é do feitio. O feitio do Lula na Polícia Federal é tipo não se meter. O Bolsonaro se metia, direto. Vivia trocando gente de um lado para o outro, quando a investigação chegava perto dos filhos dele, que são tudo corrupto até o talo. O Bolsonaro fazia isso. Aliás, foi aí a rusga entre o Moro e o Bolsonaro, que agora estão abraçados de novo porque são tudo corrupto. O Lula não tem essa de interferir. Historicamente, não é esse o feitio do Lula. Eu acho que tinha que interferir. Não no sentido
que o Bolsonaro interferia, mas no sentido de assim, eles têm rabo preso, vamos dar uma olhada. Republicanismo tosco não defendemos aqui, viu? Eles usam a máquina pra cima da gente. Um mínimo a gente agir na mesma moeda. Eu acho que o Lula não faz. Mas eu faria. São tudo corruptos. Todo mundo em Brasília sabe quem são os corruptos, gente. Uma coisa é o povo iludido com essa história de que o PT é o partido mais corrupto do Brasil. Não é. Se fosse, Lula estava preso até hoje, o partido já nem existiria mais. Por quê? Porque sempre foi essa a acusação. A turma é muito mais suja, muito mais fisiológica. O tal centrão só existe por causa da corrupção. Então, se eu sou governo, eu boto essa turma ficando cagada de medo da PF. Porque todos têm muito rabo preso. Embora eu acho que não é do feitio do Lula. Ele sabe o que está acontecendo na investigação. E aí esses caras dentro da Polícia Federal, eles vazam essas informações para o Intercept. É por isso que saiu lá o áudio de Flávio Bolsonaro. Vamos dar um dinheiro aí, mano. Mas isso até pode acontecer, Nando Moura, mas não necessariamente por causa do Lula. Porque jornalismo é isso. O que é o grande jornalismo investigativo? É ter acesso a fontes. Às vezes é uma coisa muito mais simples. Às vezes o cara lá que é concursado da PF tem um conhecido que é jornalista e pode ser um contato com alguém do Intercept e pronto, já era. Pode ser isso também. Que eu acho até mais fácil do que uma interferência direta do governo para vazar a coisa. É mais fácil então o Lula interferir no sentido de botar os cachorros em cima dos bandidos. Mas sei lá, também não descarto, mas acho que não é esse o problema. Cada um dinheiro pra nós, filho do meu pai. O Andrezinho também fica sentimental quando ouve disso, né? O filme Dark Horse, que é um presente de troianos, né? Feito por troianos para se autofuder. É isso aí que é o filme desses dois. Eu acho que eles são violentamente burros. Porque o fascismo é um movimento de massas, vamos dizer assim, que emerge em determinadas quadras históricas, como está emergindo agora no mundo inteiro. Então, evidentemente, teria reflexo no Brasil. Se a liderança carismática brasileira deste movimento global fosse um pouquinho mais competente, nós estava ferrado. Porque a gente só não está mais ferrado porque na nossa quadra histórica, no finalzinho da sua história política, ainda tem o Lula, de uma envergadura gigantesca, que é um líder mundial. Que tem toda essa aura, né, do metalúrgico, que fundou um partido, que venceu a fome na infância, que foi o primeiro presidente sem diploma de ensino superior, que fez o Brasil crescer bastante, que saiu com 80% de popularidade, que fez sucessor, que foi perseguido por lawfare, que foi preso, que resistiu dentro da cadeia, que não fugiu e que voltou dando a volta por cima, nos braços do povo reeleito. Sabe, o Lula tem toda essa história, e se não fosse tudo isso, mesmo sendo incompetente, como é o Bolsonaro e sua família, nós estaríamos nas mãos dos fascistas. Então, se é verdade, por um lado, que essa grandeza histórica do Lula dificulta a ascensão de uma esquerda com um novo projeto político, né, que busque criar uma nova forma política, e isso é verdade, se também é verdade que essa forma política lulista também contribuiu para a ascensão do fascismo, isso também é verdade que a figura política do Lula é a única capaz de evitar que este grupo político esteja no poder hoje no Brasil, neste momento. A coisa é complexa, turma, nós temos que entender que é assim mesmo. Os fenômenos são multideterminados. Mas eu insisto, eles não são inteligentes, não. Eles estavam bem posicionados, sendo aqueles prontos, aptos a receber as honras e o apoio de um momento de ascensão histórica do fascismo, onde eles representavam esse grupo. Hoje há uma disputa, inclusive, em relação a isso. A candidatura de Renan Santos, ela vem justamente para tentar colocar no lugar deste grupo, dessa liderança carismática, um grupo mais competente. Que não é muito mais competente não, mas é um pouco mais competente. Por quê? Porque tem uma estrutura possivelmente
relacionada a think tanks que estão presentes no MBL desde a sua criação, provavelmente, e que talvez sejam mais perigosos. A questão é que agora eles não estão ainda posicionados para fazer essa disputa pela direita com o bolsonarismo. Mas é o que eles querem. É o que eles querem. Se aproveitando da incompetência do bolsonarismo. Felas da puta aqui. Pois muito bem, então Bananinha se fudeu. Agora pegaram as mensagens dele falando com o Vorcaro. Primeiro ele quis dar uma aqui, ó, de que está sendo... Minha esposa me ligou, olha lá, muito nervosa, porque tinha uma pessoa ao redor da minha casa, que foi aqui atendida inicialmente pela minha filha, pela Jorge. olha, vai contando, olha só, o que aconteceu, mano? E é pior que ele é um péssimo mentiroso, cara. Péssimo mentiroso. O que aconteceu? Os olhinhos de pitisco aqui tá de butuca. O que aconteceu? O que aconteceu? Fala pra nós. E depois continuou ao redor. E aí, quando eu cheguei aqui no local, a gente acabou descobrindo que era uma pessoa do Intercept. Olha lá, Incomodando a vai lá, Intercept lá! não sabia do que se tratava, né? Aqui no Texas, você sabe que muitas pessoas têm arma dentro de casa. Aí, é o que... Cara, é só eu, cara, que acho que o Nando Moura tá passando do ponto, né? Às vezes eu consigo dar umas risadas, ele vence, mas assim, eu tenho achado mais ridículo do que engraçado, cara, sei lá. De fato aconteceu, vamos lá. Hi, my name is Stephen Marcelli. I'm a reporter. I'm working with Intercept Brazil, and I was just coming to see, if you and Eduardo were home and were willing to speak with me. Oh no, we're not going to speak. Eduardo's not here. He's not here, but you're living here. Okay. Thank you. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Tá atacando, aguentei, seja bom pai. Foi isso, cara, foi isso que aconteceu. Agora vale matéria do Intercept, Andrezinho? Agora vale, porque é contra o mito. E quando eu falei que os membros do MBL tinham relações com neonazistas? Não, aí não vale. Mas eu lhe mostrei vídeo, Andrezinho. E o MBL e o PT do Nando Moura. Tudo chega no MBL. Tá bom, Nando Moura, a gente sabe já que foi assim, o que mais te machucou por dentro foi o MBL. Briguem, desgraçados, briguem! Eu lhe mostrei vídeo, eu mostrei os próprios membros confessando, Andrezinho. Privados, erros privados. E aqui são doações privadas, mas Andrezinho disse que não são doações privadas. Não, quer crer, hein? Aqui, ó, mensagem compartilhada por Thiago Miranda via WhatsApp em conversa com Daniel Vorcaro. Então, aqui você tem Bananinha, Eduardo Bolsonaro, mandando essas mensagens para Thiago Miranda, que as repassou para Daniel Vorcaro. Então, primeiro uma ligação de voz, ele passou isso para Daniel Vorcaro, mais uma ligação de voz, né? As duas foram perdidas, não atendeu. E aqui vem Eduardo Bolsonaro. O ideal seria ver os recursos já nos Estados Unidos, que dos Estados Unidos para os Estados Unidos é tranquilo. Aqui, ó, vejam só como este cara, ele tá vivendo lá uma vida nababesca. Andrezinho, uma vida nababesca. E vocês já... Isso dói neles. Dói, porque como eles gostam de ostentação, de luxo, como isso significa pra eles, eles têm ciúme um do outro disso. Eu fico aqui me deleitando, sabe? Eu fico me deleitando, tipo assim, ó, briguem, se abracem e morram afogados, abraçados, tá bom? Senhor Nando Moura, porque eu vou sempre lembrar que toda essa ascensão fascista teve o dedo do senhor. Foi neste momento desta ascensão que você fez a sua vida nababesca. Que você conquistou os seus milhões de seguidores. Foi adubando estas mesmas bostas aí que agora você critica. Então você, por mais que xingue, que grite, que faça essas palhaçadinhas, você jamais vai ser dissociado de toda essa podridão, Nando Moura. Eu sempre vou te lembrar disso, tá? Que você é também responsável por toda essa nojeira que agora você critica, Nando Moura. acham que é o quê? Ele diz que é com 2 milhões que ele juntou aqui. 2 milhões não dá $1.500 por mês. É a grana do Vorcaro fluindo lá pra manter esse merda aqui, este filho de uma puta, no mais alto luxo, enquanto ele fode o povo brasileiro implorando por taxas, tá? Se a empresa brasileira enviar aos Estados Unidos não tiver aquele grande orçamento que mencionamos, como por exemplo, será problemático, vai ser problema. Então, vai ser necessário fazer as remessas aos poucos, e isso daria cerca de 6 meses, calculando. Então tá aqui, olha só, pra ele viver lá, ó.
Com dinheiro do quê? Dos aposentados que se fuderam aqui no nosso país. Meu receio é que você seja solícito, bom coração, mas também tenha essa dificuldade. Solução, enviar o máximo possível, quer viver no luxo essa porra aqui. Se bosta tem que viver no luxo. Enviar o máximo possível ainda neste sistema atual, como tudo sobre atual, isso, Nando Moura, é tudo sobre isso. É tudo sobre isso. Tudo que eles fazem é sobre isso. Tudo que eles fazem, todas as mentiras que eles contam, é sobre viver uma vida de luxo. É sobre serem reizinhos. É isso, é sobre poder. É isso, é sobre ter um monte de baba-ovo na volta. É sobre ostentar, é sobre serem conversa de fofoqueiros exaltando o quanto que eles têm. É sobre isso, Nando Moura. Nos dá amanhã um feedback dessa sua reunião de hoje à noite, por favor. O Altieri Santana está à disposição, inclusive voa para fazer uma reunião pessoal com quem quer que seja. Os bichos doidos por dinheiro. E a alma mais honesta desse país. Ah, e o Lula? Tá E o Lula? Tudo isso aqui falando, é um presente. É o Lula. Um presente do E filho. aí tu tá brabo, né? Ele tá brabo também por causa disso, porque aí o que acontece? O Lula vai ganhar de novo. Mas o Nando Moura é um baita ator também, vamos lembrar disso. Pro Lula, mais um mandato significa pro Nando Moura mais conteúdo pros vídeos dele pra ele ficar entretendo sua grey ruminante, que faz a festa nos seus comentários e que engorda as contas bancárias do roqueiro frustrado. É isso, turma. E que o Flávio Bolsonaro concorra. Porque ele tá fazendo speedrun de Lula presidente, porra. Então você quer ver o Lula mais 4 anos? Continua confiando nessa família de vagabundo aqui. Como eu já disse. Mas bota quem então? Tira e bota quem? Quem que vai fazer? O Tarcísio também não ganha, Nando Moura. Já fez água também. Tá lá a Sabesp ajudando o Tarcísio de montão. Explodindo São Paulo semana sim, semana também. Caindo prédio, matando gente. Né? São Paulo cresce menos que o Brasil. Mas não era a locomotiva, meu? Não era a locomotiva, meu? Hã? Então agora tá sendo puxado pelo Brasil? Não tá boa a boca, né? Talvez tivesse chance de ganhar se fosse o Tarcísio como candidato a presidente. Eu tô defendendo merda do Tarcísio. Não. Tarcísio como presidente e Michele como vice. A Michele acho que tinha mais força que o Tarcísio. É a mais esperta deles. Antes eu acharia o Tarcísio. Talvez hoje eu ache a Michele. Michele é a mais esperta deles. Mas por que não passa? Porque os filhos do Bolsonaro, tudo sabe que ela é uma golpista pilantra. E que se ela tomar o poder, ela descarta a família inteira. Eu não dou 6 meses. Então eles não podem deixar a Michele. Eles não podem deixar a E aí Michele. ela encantaria o gado bolsonarista e aqueles que estão meio a meio, só querem ver o Lula fora, votariam também. Agora, com uma esculhambação aqui, vocês acham que vão conseguir vencer o Lula como, seus imbecis do caralho? Hein? Então não adianta tapar o sol com a peneira numa merda dessa daqui. Que nem o carinha. Ele não vai ter patrocínio da Nike. E a Nike não vai dar patrocínio pra ele. Pô, meu, vocês estão parecendo uma cebola gigantesca, cheio de bomba. Quer patrocínio de Nike? Nike é Nike. Nike é Nike. É? Seu catazana do caralho. Tá aqui, ó. 21 de março. Aí esse Thiago Miranda, que recebeu essas mensagens do Eduardo Bolsonaro, passando para Daniel Vorcaro. Daniel, joia? Quando eu puder ligar, me avisa. Por favor, bater 2 pontos com você sobre o filme. Já estou fazendo um aditivo da troca das empresas e preciso de um direcionamento seu para seguir. Aí ele manda aqui uma captura de tela de mensagens entre Miranda e Eduardo Bolsonaro. Mandou a mensagem que ele estava trocando lá com o Eduardo Bolsonaro. Ou seja, sabia da porra toda. Eles estão divulgando a conta gota pro Flávio Bolsonaro e se fudendo cada vez mais, ó. Ah, tá aqui, ó, trouxão. Vai negando aí, trouxão. É isso. Você acha que o papai Lula chegou lá como? É esperto, caralho. Não foi comendo só calango, não. Foi muito rapadura com mé, porra. É? O cara é esperto, vai moer os bolsonaristas num jogo que ele sabe jogar muito bem. Porra. Então tá aqui, ó. Quero alinhar com você para que eu possa assumir tudo daqui pra frente. Te chamo na segunda. Hoje você tá no furacão. Mas é isso aí, turma. É o valentão de sofá, né? Porra, ele tá aí sempre sendo machão nos vídeos. Aí tava lá com o Geruléu, porra. Geruléu deu tapa na cara dele. Ele não fez porra nenhuma. Mas agiu bem, Nando Moura, agiu bem, né? Agiu bem, manteve a frieza ali. Furacão aí, porque tava prendendo o filho da puta, que ele tava lá lesando todos os aposentados pensionistas no merda do Banco Master, isso com a blindagem geral do sistema. Te chamo na segunda, hoje você tá no furacão aí, abraço e boa sorte, tamo junto, meu amigo. E é isso aí, meu amigo, chega aqui, ó. Coutinho, seja um bom pai. Tudo a mesma bosta.
E é uns vídeos sem conteúdo, né, cara? Mas tá aí, ó. 200 mil views. Uns vídeos sem conteúdo. Bando de cara. político canalha e sem vergonha. E na margem de erro, como é que tá as coisas? Se você puxar agora uma certidão negativa de débitos, eu não devo nada. Eu te pergunto isso o tempo inteiro, tá? Mas essas questões ligadas a, por exemplo, a questão de cobrança de dinheiro, envolvendo aí processos empresariais que você tinha, processos trabalhistas, essa questão de dinheiro de outras empresas envolvidas aí no seu nome. Isso, como você explica essa questão? De maneira muito simples, eu não devo nada. Se você puxar agora uma certidão negativa de débitos, que é o que demonstra se eu tenho ou não tenho essas dívidas, você vai ver que eu não tenho dívida. Eu não tenho essas dívidas. Elas não As existem. dívidas são da empresa? Elas são da empresa e anteriores eu assumi. Então eu fui um gestor, fui proprietário da empresa, tentei fazer andar, não deu, boa sorte, não deu certo, é da vida. Corta pra matéria, Procuradoria cobra dívida de Renan Santos na Justiça Federal. Execução fiscal. Você vai procurar a dívida ativa desse cara de 1 a 3 milhões, se não me falha a memória. O do pai dele é de 400 milhões de reais. Ele não deu certo a empresa que eu comprei e tal. Vai. 400 milhões? Mano, como é que alguém fica devendo 400 milhões de reais, mano? Só tem um jeito de você ficar devendo 400 milhões de reais, só se você já for muito rico. Porque ninguém que não seja muito rico não consegue um crédito que possa se transformar numa dívida de 400 milhões de reais. Isso sim, o Nando Moura tá certo. Para frente, nunca fez nada dar certo na sua vida. Viveu de pedir pix e esmola para um bando de palhaços que vão lá e doam para ele brincar de ser o bucholinho. Essa imagem dele com um casaco com enchimento, velho. É cinema, velho. Não, porque dei uma ligada. Ele com casaco verde, meio que imitando um estilo militar ou alguma coisa assim que possa arremeter a isso. Cheio de enchimento. Aí tem um cara fantasiado de tigre segurando a porra do estandarte romano. Cara, é inacreditável, velho. É inacreditável, cara. Talvez eu esteja errado, né, cara? Porque talvez o ridículo seja bom, porque pra mim isso é muito ridículo, cara. Isso é muito ridículo, cara. Com a espadinha na mão, né? Agora eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Vocês se lembram da história do Ben Pontes? O Ben Pontes lá curtindo os posts nazistas, supremacistas, etc. Primeiro ele disse que isso nunca aconteceu, depois ele disse que isso era mentira, depois falaram que era robôs, mantiveram o Ben Pontes lá dentro. Aí o Ben Pontes saiu, agora eles acusam. E o vídeo era sobre o Flávio e o Volcar, mas tá no MBL. Tá bom, Nando Moura, a gente gosta. Eu gosto especialmente desse rancor que você tem sobre o MBL, né? O Ben Pontes de ser nazista mesmo. Sim, isso é E tá aqui o Ben Pontes falando a respeito disso. Sabiam que a verdade sobre esse caso, como eu expus aqui já, o MBL me colocou no podcast do Vic Vanilla, incentivou que eu fosse lá após receber o convite, junto com o Ricardo Almeida, era o Renato. É óbvio que eles sabiam de tudo, é óbvio que eles sabem de tudo, e eu digo mais, eles flertam com essa linha política. Propositalmente. Eles sabem que no momento de ascensão da extrema-direita, enquanto um fenômeno de determinadas quadras históricas, produto da crise estrutural do capitalismo, é uma parcela da classe média ressentida que engorda esses movimentos. Então eles são conscientes ao tentar cooptar pessoas já inclinadas à extrema-direita, inclinadas a esses movimentos, onde eles estavam colocando aqui o Ben Mendes para participar do podcast com um nazista assumido. É a mesma coisa que eles fazem quando eles trazem para o Brasil, tá, as figuras que eles costumam trazer associadas à alt-right dos Estados Unidos, aos movimentos supremacistas dos Estados Unidos. É consciente e proposital o que eles fazem. Embora eles jamais admitam publicamente, porque é feio dizer o nome. Então eles são conscientes ao fazer disso. Isso não há a menor dúvida. Eu acredito que a maior parte dos seguidores deles não seja consciente de que trata-se exatamente disso. Mas há sim uma parcela significativa que sabe, e principalmente as lideranças sabem e jogam com isso. Jogam com isso, se aproveitam disso, cooptam militantes através disso.
depois virou o Ricardo, porque o Renato avisaram ele pra ele não ir, porque ele é da cúpula, eu não. E falaram pra me aproximar do Vic Vanilla. Quando eu curto as postagens realmente sem querer, a ordem deles, porque eles falaram pra eu engajar com o Vic Vanilla e eu mostrar que tava próximo dele e tal, ele não era nazista de fato ainda, ele fez a virada no meio do caminho. Quando eles fazem isso, percebem que deu errado e eu me ferrei, ao invés de deixar eu me defender e fazer o que eu ia falar, e o Gabriel, a gente sempre falou, ele vai lembrar disso, eu falei, gente, eu posso só ir a público explicar o que aconteceu, me desculpar, repudiar o bosta do Vic Vanilla e eventualmente denunciar ele pro MP, fazer uma notícia crime, enfim, eu posso repudiar esse cara e mostrar que não tem nada a ver. Pois bem, meses depois eu descubro que foi uma grande armação do MBL pra me queimar, pra me prejudicar, pra cessar um crescimento que eu tinha tendo, porque como o Faustino disse, há realmente muita ciumeira de algumas pessoas que não conseguem crescer, então elas tentam prejudicar outras pessoas, de forma a colocarem ali que eu não pudesse postar durante quase um ano. 8 meses, ao passo que também aumentaram o meu cargo no Guto pra tentar me silenciar de alguma forma. Ou seja, o Brigadeiro, ele sabia exatamente que não tinha sido minha culpa, ele sabia muito bem que eu queria sim me explicar, eu queria sim me expor, eu queria sim repudiar o Vic Vanilla, e eu posso, diferente dessa gente, falar a verdade. Eu posso chegar aqui e falar de novo, Vic Vanilla, se eu conversei alguma coisa com você, qualquer coisa que não seja que não tenha sido pra marcar o podcast, você pode expor as conversas e eu apago todas as minhas redes sociais e deixo a vida pública. Simples. Se eu tivesse falado isso lá atrás, quando isso estourou, essa história não tinha crescido tanto. Que nem cresceu, é coisa de bolha, só o Instagram. Como eu tô crescendo lá, tipo, nem se importa com essa história, só o MBL. E a esquerda também, nem a esquerda leva muito a sério essa história, tá? Eu conheço pessoas do PT, do PSOL, que não levam a sério essa história e nem usam isso pra me atacar. Agora o MBL resolveu me atacar com isso. Então a verdade é que o Brigadeiro sabia exatamente o que aconteceu. Ele não se preocupou em conversar comigo e ele me usou pra sinalizar virtude. É simples assim. Andrezinho, você ouviu isso, Andrezinho? Seu prato Agora cheio, é nazista, Nando não Moura. é? Agora é nazista. Saiu do MBL, agora é nazista. Mas, Andrezinho, porque quando eu estava denunciando que ele curtia aqueles posts supremacistas, aqueles posts desgraçados, você falava pra mim no privado que ele era um grande filho da puta, mas publicamente você disse que eu tinha cruzado a linha, eu perdi. O Andrezinho é o cabeção, né? Aquele cartunista lá que o Nando Moura também odeia porque ficou do lado do MBL. E a mão, hein, Andrezinho? Por que você disse... Ah, é porque naquela época foram erros privados. Agora é nazista mesmo. Não é isso mesmo, Andrezinho? É isso mesmo, Andrezinho. Pois é isso. É um bando de canalha, de filhos da puta, que querem meter a mão no seu bolso pra mamar o máximo possível. Renan Santos está de olho nos 250 milhões que ele vai conseguir caso passe a cláusula de barreira. É canalha querendo que você se Acho difícil que o MBL eleja 12 deputados federal, acho difícil. foda em cassino, roleta, o cacete. É Zé Bosta fingindo na frente das câmeras que é cristão, conservador, e quando desliga vai procurar uma clínica clandestina de aborto pra matar a própria filha no ventre da mãe. É tudo isso daí. É este lixo daí. Se você vai votar em Lula, ou você vai votar em Flávio Bolsonaro, pra mim não interessa. Não interessa. Mas que você saiba que esses O MBL são é os maiores malvado. O MBL é farsantes malvado. que esse país já viu. E são gente sabe. eles A gente que sabe, Nando estupram o povo brasileiro diuturnamente. A gente sempre soube. Tu quer amiguinho deles. Quer votar em alguém? Não quer jogar seu voto no lixo? Então vota no Augusto Cury. Augusto Cury. Vota, sei lá, no Joaquim Barbosa. No Joaquim Barbosa. Mas traidor da própria palavra, nunca, jamais. Quem é que tu vai votar, Nando Moura? Tu vai de Augusto Cury ou de Joaquim Barbosa? Se esse vídeo foi importante pra você, por favor, verifique. Tá bom. Chegamos até aqui ao final. Era isso, galera, tá? Ajudem aí, a gente tá precisando de engajamento, a gente tá precisando de apoio, a gente tá precisando que vocês façam aquilo que agora, menos ainda o algoritmo tá fazendo pela gente. A gente tá em pré-campanha, sou pré-candidato a deputado estadual aqui pelo Rio Grande do Sul. É muito importante a gente conseguir constituir esses mandatos que a minha candidatura, a do Jones e a do Elias representam. Então ajuda a gente aí, tem a nossa vaquinha de campanha, tá aí na tela para vocês também. Ajude o canal, é importante também para que o canal consiga se manter ao longo desse período de pré-campanha e depois de campanha. Confere a sua inscrição, ativa o sininho, ajuda nos comentários. E era isso hoje. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.